Olá, olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Deus esteja com você. Que esse seja um dia abençoado para mais esse momento de lermos a palavra. Espero que já esteja com a sua Bíblia, com seu caderno para anotar as reflexões, porque aprendizado é quando eu ouço e escolho praticar. A prática nos leva à sabedoria. Nosso texto para leitura hoje é Gênesis capítulo 13. Estaremos lendo e meditando em alguns pontos da palavra para aplicação na nossa vida diária. Essa aplicação é quando eu paro e me pergunto: como eu utilizo esse texto para transformação no meu viver diário? Trabalhar isso em mim é quando eu realmente paro para fazer essas perguntas e colocar em prática. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e sempre pergunto onde você está, qual sua cidade, seu nome. Como você faz isso? Aqui abaixo tem um lugar de comentar, onde você coloca os seus comentários. Para fazer isso, você precisa ser inscrito no canal. Se você não for inscrito, você não consegue compartilhar conosco aquilo que você aprende. Por isso que eu sempre peço, se inscreva no canal, clique no sininho que fica lá em cima para ele te avisar quando eu coloco vídeos novos. Você sabe que todos os dias estamos aqui lendo uma parte da palavra de Deus, mas também eu deixo alguns vídeos de mensagens reflexivas para o seu olhar, para o seu momento de devocional, o seu momento reflexivo. E tudo isso nos auxilia ao crescimento. Você que faz parte do canal, que já é inscrito, nos auxilie também a divulgar essa palavra para outras pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, ou para aquelas que já conhecem também e gostariam de estar conosco aprendendo, lendo a palavra. Muitos irmãos e irmãs às vezes têm dificuldade de parar todos os dias para ler a Bíblia. Então, venha ler conosco aqui no online. Pegue aí sua Bíblia, vamos à leitura da palavra de Deus. A minha Bíblia, eu utilizo a atualizada, não sei qual é a sua versão, mas a versão que você utiliza também vai trazer a fala de crescimento, a fala de buscarmos Deus nos momentos que necessitamos. Então, eu gostaria que você viesse para esse encontro, para esse momento, munido mesmo e com desejo de se aprimorar. Eu sempre digo, quando eu tenho intencionalidade, quando eu olho e falo, eu vou ler a Bíblia, não simplesmente ler, mas aprender com a leitura da Bíblia. Então, eu trago um caderno, eu sempre tenho meu caderninho aqui para as anotações, até já mostrei vocês. Gosto de anotar as coisas, gosto de colocar as perguntas, responder o que está chegando. Como eu aprendo quando eu faço isso? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser degustada, como se fosse uma mesa posta. E aí, agora eu vou me deliciar com aquilo que o Senhor tem para o nosso dia. Vamos à leitura? Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo quanto tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito.
E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era tão bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Aqui terminamos o capítulo 13 de Gênesis. Quando olhamos para esse texto, percebemos também o cuidado do Senhor, o desejo dele de estarmos juntos. Então, o que acontece quando decidimos deixar Deus escolher por nós? Assim como Abraão fez ao se separar de Ló. Essa simples decisão naquele momento da história mudou os destinos inteiros e pode mudar também o seu destino. Como você está nesse momento? Como é a sua vida agora? Quais decisões você precisa tomar para viver os cuidados do Senhor? O desejo de Deus é que estejamos bem. O desejo do nosso Pai Celestial é que a nossa vida flua, que nós estejamos em um lugar onde Ele determina. Por quê? Porque a vontade dele na nossa vida é soberana. Quando eu penso no que Deus trouxe para a vida de aquela contenda, pastores, nós podemos imaginar que não foi uma coisa fácil para Abraão escolher separar do seu sobrinho. Mas Deus avisa, quando Deus disse a Abraão para ele sair da terra dele, ele falou assim: sai da tua casa, da tua parentela. Quando Deus diz algo, é porque ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, lidar com parentes não é fácil, não. Por isso, a Bíblia é muito explícita em várias situações, por exemplo, no casamento. Quando Deus diz que o homem sai da sua casa, sai da casa do pai e da mãe para ter a sua família. Muitas pessoas não fazem isso, muitas pessoas casam, mas continuam agarrados ao pai e à mãe. Nesse caso de Abraão,
Deus disse: sai da sua casa e da parentela, mas ele levou alguém, né? Depois da viagem ao Egito, Abraão está voltando para a terra prometida. Abraão está carregando bens, gados, servos. As riquezas eram tantas que a terra já não comportava ele e Ló. Cresceu a riqueza dos dois. E então começa a briga. A hora de eu quero, você quer, eu quero também. O que que Abraão disse? Olha, para que não haja essa briga, para que não haja contenda, vamos fazer uma separação. Escolha, olha aí, escolha. Então, a postura de Abraão, sendo líder, o mais velho, o escolhido por Deus, Abraão não exige, não impõe, não disputa, ele oferece, ele fala: olha aqui, olha a terra. E você escolhe. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou à esquerda. Não houve contenda. Ele foi um gesto de mansidão, de maturidade emocional e confiança profunda em Deus, porque Abraão tinha uma promessa. Ele não dependia do lugar, mas ele dependia do Deus que o fez a promessa. E ele entendia que ele poderia sim confiar. A escolha de Ló foi uma das melhores. Para olhar de Ló, sim, a melhor, porque ele viu com os olhos humanos. Ele olhou a terra, achou bonita, achou que as campinas eram lindas, mas ele foi para perto de um lugar que no futuro seria destruído por causa da corrupção, porque era extremamente mal os homens daquela cidade. Ló escolheu com os olhos, não com o espírito, não com o olhar de deixa eu ver qual é o melhor aos olhos de Deus. Nesse contexto, Deus pega Abraão, logo Abraão ainda, né? Logo depois, Deus chama Abraão e fala: levanta os olhos, olha toda a terra. Se você puder contar tudo isso aqui, todas as arinhas da terra, se você conseguir contar tudo isso, é isso aí que eu vou dar para você e para a sua descendência. Então ele falou: olha, eu vou dar isso tudo. Quando Deus entrega para nós algo, com certeza é o melhor. Quando me entrega uma decisão, é, e eu olho dentro do que é o direcionamento da palavra de Deus, eu nunca perco. Nunca perco, eu sempre ganho. E nesse contexto, Abraão teve um ganho enorme por uma sábia escolha. E como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu trago essa aplicação para o meu viver diário? Em uma contenda, em um lugar de disputa, escolha sempre a paz. Não olhe para o seu orgulho, porque se você olhar para o orgulho, nem toda batalha será ganha quando eu olho para o orgulho. Mas quando eu olho para a minha paz, sim, é, não vale a energia, às vezes, daquilo que eu vou ter que batalhar para ganhar. Não tome decisões apenas com os olhos. Preste atenção com discernimento espiritual. Olhe para a sua vida, olhe para as escolhas que você precisa fazer. Não tome decisões olhando com os olhos humanos, porque é bonito às vezes, mas lá no fundinho pode ter homens maus. Não tenha medo de abrir mão quando Deus é a garantia da promessa, quando Deus é a garantia daquilo que você está escolhendo. Deus exalta quem não disputa, quem não é orgulhoso, né? Deus traz para a nossa vida o lugar de segurança, de confiança, que Ele está conosco. Então, a verdadeira maturidade espiritual é quando você confia, tá? Mesmo quando você pode lutar, mesmo quando você pode revidar,
mesmo quando você pode fazer algo com suas próprias mãos. Mas se você confiar, você vai agir com mais maturidade e trazer para a sua vida um lugar melhor. E eu gostaria de fechar com uma pergunta para a sua vida hoje. Em qual área da sua vida, nesse momento, você precisa agir com mais inteligência emocional? Vamos falar assim, né? Com mais equilíbrio. Qual área da sua vida você precisa agir e abrir mão e confiar mais? Permitir que Deus escolha junto com você, te oriente às escolhas que você precisa fazer. Entenda que Deus, ele te orienta, ele te abençoa, ele te auxilia. Ele não escolhe por você. A escolha é sua, mas ele te dá orientação, ele está junto, ele te fortalece, ele te traz no lugar de sustento. Vamos orar? Nosso momento de oração. Senhor, ensina-me a ter um coração como o coração de Abraão, um coração que confia, que entende, que está em um lugar em que ele pode confiar em Ti, porque o Senhor é Deus de promessas e é Deus que cumpre as promessas. Que o meu coração seja manso, sábio, como foi o coração de Abraão nessa situação, que eu possa deixar o orgulho que muitas vezes quer dominar a minha vida, mas que eu seja sábia ao escolher, apesar das circunstâncias. Livra-me dessas decisões precipitadas. Modela, Senhor, o meu agir, movida às vezes por olhos que veem as coisas, mas que eu possa ser modelada de forma que o meu agir não seja assim, que o meu olhar seja um olhar para dentro, que eu possa entender o que está acontecendo, sentir, perceber o teu cuidado, como fez Abrão, sendo manso, sabendo escolher naquele momento e não entrando em contendas. Peço que o Senhor traga esse discernimento e essa sabedoria para todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, para todas as famílias da face da terra. Oro para que o Senhor me dê discernimento para escolher a paz, maturidade para reconhecer quando preciso recuar e entregar a Ti a direção dos meus passos, das minhas relações, dos meus projetos, dos meus caminhos, entregar a Ti, confiar em Ti, que o Senhor estará me dando nas escolhas, me direcionando, me dando cada vez mais discernimento para escolher, de forma que eu também fique em paz, que eu veja a tua fidelidade manifestada quando eu escolho depender daquilo que o Senhor é na minha vida. Oro para que isso, Senhor, seja estendido a todas as pessoas na face da terra. Que o Senhor alcance aqueles que estão nesse momento sem esperança, aqueles que estão passando por dias desafiadores, aqueles que estão em momentos doídos, sofridos, mas que o Senhor possa trazer esperança para esses corações. Oro para que haja salvação ainda naqueles lares que muitas pessoas se distanciaram de ti. Que o Senhor possa trazer novamente a esperança a esses corações. Oro para que as nossas vidas tenham paz. Como a tua palavra nos diz, eu vim para trazer paz. Paz abundante aos corações. Que essa paz possa reinar em todos nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é um momento precioso de estudar a palavra, de aprender. É tão gostoso estar aqui com vocês, trazendo esses momentos reflexivos. Então, aguardo vocês às 22 para nós lermos o livro de Gênesis, como também aguardo vocês às 22h30 para lermos Mateus. Pode ser que você não consiga estar aqui conosco no momento no online, mas se for assistir depois também, ler conosco, deixe aí seu comentário, coloque como foi para você estar aqui. Quais foram as reflexões que chegaram? Qual foi seu aprendizado? Escreva no seu caderno, faça suas anotações, porque através das anotações nós aprendemos muitas coisas
na palavra de Deus. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus. Aguardo você.